Pronto. Então, gente, nós estamos aqui hoje com o nosso ex-supervisor educacional, Rodolfo Godoy. É uma pessoa muito querida mesmo para o Elefante, porque ele conseguiu trazer vários debates em relação à temática LGBT, nessa questão da diversidade, a luta pelo respeito, e tudo mais. Inclusive, ajudou a fundar a Aliança LGBT junto com os outros estudantes do ano passado. Também estamos aqui com a Sofia, que é ex-estudante nossa, e a Larissa. A Larissa está com problema de conexão, mas está tentando entrar. E aí, antes de começar, né, como o tema é para falar sobre essas referências culturais que perpassam, né, a nossa percepção sobre essa diversidade, sobre como que nós enxergamos essa questão do respeito, essa questão do cultural mesmo. Eu trago uma fala do artigo escrito pelo Rodolfo. Ele me mostrou em 2019 esse artigo, eu achei muito massa. E ontem, com o falecimento do ator Paulo Gustavo, eu lembrei desse texto e eu quis até reler para poder trazer essa fala que me marcou muito. Dona Hermínia pode ser hoje a drag queen da família brasileira. É um fenômeno de popularidade, equilibrando-se entre a reprodução de preconceitos e questionamentos de tantos outros. É uma frase que já explica tudo, né, desse personagem tão marcante do ator, e que fala muito sobre o que o Rodolfo vai trazer para nós hoje. É isso, pode iniciar, Rodolfo. Lilian, obrigado. Obrigado mesmo, assim, estou bem feliz de estar aqui. Lilian, eu estou com uma tela de texto aberta, então, se meu áudio falhar, se, né, alguma coisa você fala, porque aí eu escuto, porque eu não estou conseguindo ver a tela do Meet, tá? Então, vou começar agradecendo o convite do Elefante Branco para estar mais uma vez aqui, e eu, nas pessoas da Lilian e do Ada, eu estendo o meu agradecimento a toda a equipe organizadora aí da Semana de Educação para a Vida, e também queria agradecer o Setor Leste, porque pela parceria e pela generosidade, porque essa atividade também está integrando a programação de Semana de Educação para a Vida do Setor Leste, está integrando as duas instituições, né? Eu acho que essas parcerias e esses vínculos, eles só nos enriquecem, né? Bom, a minha proposta hoje com vocês, gente, é conversar sobre memória, sobre as lembranças, né? E como elas são importantes para o nosso reconhecimento, para a gente saber quem a gente é, né? Então, quando eu faço essa atividade, seja em sala de aula, seja virtualmente, né, eu sempre começo perguntando para as pessoas LGBTs qual é a primeira referência de pessoa LGBT que você tem. E aí eu sempre digo para as pessoas LGBTs, para os estudantes, que não precisa ser uma pessoa real. Pode ser uma pessoa fictícia, pode ser um personagem, pode ser um personagem de um mangá, de uma novela, qualquer coisa. E aí a gente vê as pessoas, né? Elas remoendo ali na memória, atrás dessa primeira referência, né? E geralmente as pessoas ficam com dúvida, né? Atrás desse primeiro estranhamento, dessa primeira descoberta de um vislumbre, ou de um deslumbre, né? Ou uma primeira identificação, mas que muitas vezes também é uma primeira ofensa, né? Para pensar isso, essas questões, eu estou trazendo hoje para vocês os pensamentos, as reflexões de uma filósofa chamada Sedgwick. Em 1991, há quase 30 anos, ela escreveu um livro, Epistemologia do Armário. O armário, ele é um dispositivo de regulação da vida das pessoas LGBTs, ou seja, como é que as identidades de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais são atravessadas por algumas regras contraditórias sobre o público e o privado, sobre conhecimento e ignorância, né? E mostra como, para as pessoas LGBTs, diferente de outras identidades sociais,
a Sedgwick mostra nesse livro, né, o espaço da família, o espaço da casa, eles serão espaços onde não vão se encontrar referências. Ou seja, o nosso primeiro espaço de supostamente proteção, ele pode ser um espaço de alto nível de LGBTfobia. Só interromper rapidinho, Lilian, porque tem uma pessoa me mandando mensagem aqui, Beatriz, parece que está tentando entrar, se você puder liberar aí, tá? Beatriz Amorim. Não sei se ela está clicando. Eu recusei. É para aceitar? Beatriz Amorim. Beleza, pede para ela tentar de novo, porque eu acabei de recusar. Tá. A gente vai indo assim. Bom, e aí, o que essa filósofa faz, né? Ela pega uma peça de teatro, e dessa peça de teatro, ela analisa essa obra para tentar pensar esse conjunto de coisas que eu estava falando aqui. E isso é importante porque as obras de arte, né, as peças de teatro, qualquer obra de arte, pode ser a novela, pode ser um filme na sessão da tarde, elas jogam problemas para a gente pensar. Elas são bons recursos para a gente pensar. Bom, e aí eu vou falar o resumo dessa peça rapidinho, para depois entrar nas discussões que a filósofa faz. O resumo da peça é assim: a Esther, personagem principal da peça, ela é casada com um rei, isso lá, numa época medieval, muitos séculos atrás. Esse rei se chama Assuero, né? Assuero, o nome do rei. E esse rei, ele quer matar todos os judeus do seu reino. Ele quer exterminar os judeus do seu reino. Essa também essa peça em cima de uma passagem bíblica, na verdade. E o Assuero, ele acredita que todos os judeus eles são indignos, que os judeus são todos pecadores, que os judeus conduzem a sua vida de um modo errado, que os judeus não têm direito de viver, não têm direito de existir, por isso que ele quer matar todos os judeus. Só que, qual que é o ponto da peça de teatro? O Assuero, esse rei, ele não sabe que a mulher dele, a Esther, é judia. E aí toda a peça vai se desenrolando para esse clímax, nessa dúvida. Ela conta ou não conta para o rei, que é marido dela, que ela é judia? Essa é a grande dúvida da Esther. Se ela não conta, ela garante que ela fica viva, mas ela sabe que todo o seu povo vai morrer. Se ela conta para ele que ela é judia, ela faz uma aposta. Que aposta é essa? A aposta de que o amor é maior que o ódio. E assim, o Assuero desistiria de matar o povo judeu, porque ele amaria ela e o amor seria maior que o ódio. Essa é o grande dúvida da Esther na peça. E a Sedgwick, essa filósofa lá dos Estados Unidos, olhando essa peça, ela percebe como essa angústia da Esther é uma angústia, uma agonia comum para as pessoas LGBTs. É a agonia do armário, é a angústia de estar no armário. Afinal, eu conto ou não conto para o meu pai? Eu conto ou não conto para o meu chefe? Eu conto ou não conto para o meu melhor amigo? Será que se eu contar para o meu pai ele vai deixar de me amar? Será que se eu contar para o meu chefe eu posso perder meu emprego? Será que se eu falar para o meu melhor amigo ele vai me abandonar? Né? Esse ponto de angústia é fundamental para a filósofa comparar essas duas experiências, né, a partir dessa peça de teatro. Porque, no final das contas, a Esther e todas as pessoas LGBTs, a Esther enquanto judia e as pessoas LGBTs, nós sabemos que algo vai acontecer. Existe uma tensão, uma ansiedade aí colocada, né? Só que isso não é tudo. E aí eu queria levantar aqui 6 pontos que essa filósofa coloca no texto, que eu acho que são 6 pontos muito importantes para a gente pensar. O primeiro ponto: não há nenhuma sugestão de que a identidade da Esther ela é algo discutível, poroso, mutável a respeito dela. Por mais surpreso que o rei fique com a informação, ele nunca vai sugerir que a Esther está passando por uma fase, que a Esther está apenas com raiva dele, que a Esther poderia deixar de ser judia se ela quisesse, né? Quer dizer, e essas possibilidades também não ocorrem para Esther, mas essas são perguntas e questionamentos colocados para as pessoas LGBTs quando saem do armário. Será que você é realmente gay? Como é que você sabe? Né?
Será que você não sente uma coisa, mas na verdade, isso nunca foi colocado em prática? Ou a lógica é completamente contrária para justificar a mesma homofobia, né? Será que não foi uma experiência que você teve, mas que não é? Você não está precisando de um psicólogo? Será que não são essas Rodolfo, suas amizades aí? tá travando um tiquinho, porque tá dando bastante delay. Se você conseguir repetir a última sequência de será. Tá. Deixa eu deixar a porta um pouco aberta, que eu acho que o sinal melhora. Só um segundo. Né, então tem essas questões, né? Ou seja, a identidade da Esther, diferente da identidade das pessoas LGBTs, não é discutível, né? Ela não é porosa, ela não é mutável, mas para as pessoas LGBTs, quando saem do armário, elas são questionadas, né? Ou seja, mesmo quando esse adolescente, né? Que esse momento geralmente acontece na adolescência, quando ele reúne forças emocionais para sair desse armário, mesmo assim ele é questionado. Mesmo assim ele é desacreditado, né? Mesmo assim há uma suspeita, há uma discussão sobre essa identidade, né? Esse é um primeiro ponto que a Esther vai chamar a atenção sobre a identidade judia da Esther e outras identidades sociais que a gente também pode pensar, e a identidade LGBT e todas as políticas que estão em volta desse armário, né? Ponto 2. Tá dando para escutar, Lilian, direitinho? Tá sim. Eu esqueci que você tá sem a câmera e tá fazendo beleza. Legal. Bom, ponto 2. A Esther, a mulher do Assuero, ela espera que o Assuero fique totalmente surpreendido por essa revelação. E ele fica, né? Quando ela conta, ele vai ficar completamente surpreso. Nas experiências LGBTs, não. Quando uma pessoa LGBT sai do armário, o discurso que aparece é que isso já se imaginava, né? Já se discutia, já se suspeitava, né? Porque, veja bem, a Esther, ela tem um controle total sobre sua identidade. Ela escolhe, ela analisa, ela raciocina se ela vai fazer essa revelação de identidade para o marido dela ou não. Na experiência LGBT, não. A angústia de não saber se os outros sabem, ela é contínua, ela é constante, ela é cotidiana, é uma angústia diária, né? De se esconder ou de se revelar, a todo momento, né? Os mínimos gestos, eles são vigiados. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma coisa, que era um dos gestos, né, que a gente era vigiado. A gente andava na rua com um caderno, aí se eu andasse com o caderno de lado, assim, não sei se dá para ver, né, mas assim, apoiado assim de lado, você era menino. Se você andasse com o caderno assim, você não podia. Né? Quer dizer, qualquer gesto mínimo, ele vai sendo constantemente vigiado, né, analisado e discutido sobre esse armário, que é um armário de vidro, na verdade. Né? Esse é o ponto 2, então. Né? A Esther e as outras identidades sociais, elas têm total escolha de revelação ou não. As identidades LGBT estão nessa constante angústia, e aí a Lilian, como psicóloga, pode até comentar melhor depois quais são os problemas da angústia cotidiana, né? Assim, como isso é altamente problemático. Ponto 3. A Esther, ela teme que a revelação ou vai destruí-la, né, possa destruí-la, ou deixar de ajudar seu povo, mas não lhe ocorre que possa prejudicar o marido dela, e de fato não prejudica. Ou ela vai morrer, ou ela vai ficar salva, ou é uma questão com ela e com o povo dela, não tem a ver com o marido dela. Nas experiências LGBTs, não. Os adolescentes têm medo do sofrimento dos próprios familiares. Veja que curioso, né? Muitas vezes, quando os adolescentes saem do armário, as famílias entram. Que é uma tentativa desumana de dar conta de vários sofrimentos. Né? Quer dizer, esse adolescente, ou essa criança, ela já teve que reunir forças extraordinárias para conseguir fazer esse enfrentamento. E ela ainda tem que se preocupar com o sofrimento dos seus pais, da sua família, com a vergonha do pai ou da mãe de ter um filho LGBT. Quer dizer, é um acúmulo de sofrimentos, né? Que a Esther, lá na peça, não tem. Ela tem o sofrimento dela. O Assuero não tem nada a ver com isso.
Mas nas experiências LGBT, sim. O sair do armário com uma pessoa LGBT significa colocar em sofrimento os seus pais. Isso é uma carga emocional muito, muito violenta, né? Ponto 4. A identidade do Assuero é inabalada. Nas experiências LGBTs, não. As pessoas heterossexuais que estão próximas das pessoas LGBTs também são acusadas de serem LGBTs. Quer dizer, essa é uma experiência comum também na adolescência, né? Será que se eu contar para os meus amigos que eu sou LGBT, eles vão deixar de ser meu amigo porque eles têm medo de que andando comigo eles também sejam vistos como LGBTs? É aí que a gente enfraquece as possibilidades de solidariedade. Porque assumir-se LGBT significa potencialmente perder amigos. É temer o abandono, né? Ponto 5. Não há sugestão de que o próprio Assuero, o rei, né, possa ser um judeu disfarçado e que odeia muito os judeus. Mas faz parte da nossa lógica de explicar a homofobia a gente achar que uma pessoa homofóbica ela é um gay no armário. Né? Essa é uma lógica muito perversa de entender a discriminação. Porque a discriminação ela ocorre por um processo de socialização e educação, a gente aprendeu a ser preconceituoso, e também há um gradiente de escolha, né? As pessoas também, em alguma instância, escolhem os seus preconceitos, né? Como agir preconceituosamente. Mas esse debate falacioso, né? Acho que a gente tem que tirar ele totalmente da nossa argumentação. Assim, as pessoas de que as pessoas são homofóbicas, porque na verdade elas são gays, né? Veja que perversidade argumentativa, né? Ponto 6. A Esther, esse é para mim um dos pontos mais importantes. A Esther sabe quem é o seu povo. E ela responde imediatamente a ele. Ou ela vai falar para a Assuero para tentar salvar o povo, ou ela não vai falar, mas ela tem uma dimensão ali direta com o seu povo. Diferente das pessoas LGBTs, que raramente crescem em famílias LGBTs, que estão expostas a um alto gradiente de homofobia nas suas famílias, na sua cultura, né, desde muito antes mesmo que elas descubram a correção. Né? E aí, a partir desses 6 pontos, assim, acho que a gente precisa ir pensando algumas coisas, né? Como nas experiências LGBTs, os nossos primeiros amigos, a nossa família, os nossos pais, são muitas vezes não são espaços que nos ajudam a semear nossa identidade. Não são espaços que nos ajudam a entender nossos desejos. A família e os amigos não são espaços de acolhimento e fortalecimento para muitas pessoas LGBT. São, pelo contrário, são os espaços do qual você tem que reivindicar a existência e não ser acolhido na existência. Né? Aqui é literalmente uma parte do texto da Sedgwick. Ela diz assim, LGBTs têm que construir com dificuldade e sempre tardiamente e a partir de fragmentos uma comunidade. Uma herança que se possa utilizar, uma herança simbólica. Uma política de sobrevivência ou resistência. Porque é importante a gente pensar que muitas vezes é contra os laços que nos deram a vida que nós, pessoas LGBTs, temos que lutar pelo direito a ter uma vida. Isso é muito cruel, né? Quer dizer, aquelas pessoas que nos deram a vida, a gente precisa ter que lutar contra elas muitas vezes, né? Porque o espaço da família se torna esse espaço agressor, né? E aí, bom, o que a gente faz diante de tudo isso? Né? Essa, para mim, é uma pergunta fundamental. O que a gente faz na escola diante de tudo isso? A partir da onde a gente constrói a identidade, né? Porque a gente só tem fragmento, a gente só tem caco de vidro, né? A gente tem que fazer desses cacos uma arma, um instrumento, fazer desses cacos um abrigo, né? Fazer desses cacos de vidro uma casa, né? Porque todas as pessoas LGBTs que estão aqui, em algum momento elas se sentiram únicas no mundo. Elas, em algum momento, se sentiram muito sozinhas. Elas não tiveram um nome para dar o que sentia. Elas não tiveram um nome para dar o que elas sentiam por outras pessoas. Elas não tinham um nome, especialmente nas experiências transexuais, para dar o que elas enxergavam no espelho. Né? E o mundo se torna esse campo minado, sabe? Sabe campo minado? Onde você está constantemente com perigo, com medo, cheio de lugares onde você não consegue pisar.
afetos que você não pode sentir, né? E aí, muitas vezes, quando a gente encontra algum brilho, alguma possibilidade de existência, né, a gente recebe mais violência. E aí, possibilidade de existência como essa atividade aqui, né, que no ano passado foi executada aqui no Elefante Branco, e que foi também, né. Não sei se vocês sabem, mas a gente, na Semana de Educação para a Vida do ano passado, no Elefante Branco, a gente estava fazendo essa atividade, essa mesma palestra e tal, e essa atividade foi atacada virtualmente, né, um grupo de pessoas organizadas entrou no Meet, né, começou a lançar um monte de imagens pornográficas, música, fazer vários xingamentos no chat, inclusive usando o nome do presidente. Acho que a gente não pode fingir que não é sobre isso, porque é sobre isso também, né, é sobre isso sim, é sobre quem nos governa, né, e essas pessoas se sentiram no direito e na vontade de usar o nome da presidência e usar o seu ódio e usar, né? Porque esse pequeno momento de tentativa de pensar uma outra existência que a gente recebe mais violência, né? E aí, só para fazer um agradecimento, né, eu queria agradecer pessoalmente algumas pessoas, porque no ano passado algumas figuras foram muito importantes nesse processo. Primeiramente, o professor Matheus, que é vice-diretor do Elefante Branco, que foi junto comigo à delegacia fazer o boletim de ocorrência, a Lilian também, que esteve junto com a gente o tempo todo, e não podia deixar de citar o Ivan e o Adam, que foram colegas de trabalho, que hoje são amigos, né, que foram fundamentais nesse processo, assim. Porque no final das contas, eu acho que, e aí foi muito legal, porque quando eu vim com a proposta, né, como a Lilian comentou, de trazer esse debate, formar um grupo de estudos, fazer a palestra, a gente teve uma longa discussão, né, eu, o Matheus, o Adam, o Ivan, e a gente foi analisando ali quais eram os nossos riscos e quais eram os nossos compromissos enquanto educadores, né, e que a gente devia, então, se ater a este compromisso e enfrentar o que viesse a ter que ser enfrentado. Então, eu preciso agradecer muito a essas pessoas em particular, especialmente porque é muito fundamental que pessoas heterossexuais se engajem na luta contra a LGBTfobia. Assim, né? A gente, sem solidariedade, sem coalizão de forças, a gente não consegue ir muito para frente. Mas aí, voltando aqui ao que a gente estava falando do texto, para fechar as ideias, assim, eu acho que o exercício oposto, né, aquele que eu fiz lá no começo, né, perguntar para as pessoas LGBTs quais são sua primeira referência, né, se a gente faz o contrário, se a gente pergunta para as pessoas heterossexuais quais são suas primeiras referências, eu acho que também dá um na cabeça, mas não pela falta, os héteros é só o mundo todo. Travou bastante. Oi. Travou bastante. Aí, quando você pergunta as primeiras referências a uma pessoa hétero, aí pode... Tá, vamos lá. O ponto de internet aqui é longe do computador, acho que isso atrapalha às vezes. Se a gente faz porque no começo, né, eu sempre pergunto para as pessoas LGBTs quais são suas primeiras referências. Se a gente pergunta para as pessoas héteros quais são suas primeiras referências, acho que elas também vão ter uma dificuldade de dizer, mas não pela falta, não porque não tem referências, mas pelo excesso, pela abundância de referências, né? E aí encontrar a primeira dentro da abundância é muito difícil. Porque para as pessoas heterossexuais, as primeiras referências heterossexuais é só o mundo todo. É o mundo como ele é. Né? Quer dizer, meu pai, minha mãe, meus avós, Eva, Adão, são todas as músicas sertanejas, são heterossexuais, né? A propaganda de margarina, são os meus professores, são todos os contos de fadas, a Bela Adormecida, pode ser até o Shrek, né? As festas de casamento que eu vou, são todos os álbuns de família, é o final da novela, que todo mundo senta na frente da TV esperando o casamento do mocinho e da mocinha, né? É a Fátima Bernardes com William Bonner, ou a Fátima Bernardes agora com Túlio Gadelha, né? Menina veste rosa, menino veste azul, aí tem um chá de revelação, tem os meninos levam refrigerante, as meninas levam salgadinho, tem todos os super-heróis, tem a sessão da tarde, tem a banheira do Gugu, né? E aí no meio de tudo isso, tem uma quantidade enorme, né, de crianças e adolescentes LGBTs, muitos dos nossos alunos, que estão sendo xingadas, né, que estão assustadas, que estão com medo por não conseguir se encaixar no que as outras pessoas decidiram que era certo, no que as outras pessoas decidiram que era natural, que era correto, né?
No final das contas, o que eu queria trazer hoje para a gente pensar é que as pessoas LGBTs, nós temos uma memória social, e que a gente tem direito a essa memória, né? Eu sempre fico pensando, né, e sempre coloco essa pergunta, o que seria de uma adolescente lésbica, por exemplo, de 16 anos, qualquer lugar desse imenso Brasil, se ela soubesse que aos 16 anos também, só que em 1948, a Cassandra Rios publicou o primeiro romance lésbico no Brasil, né? E que foi durante várias décadas uma das autoras mais lidas do país, em 1948. Ou se um aluno trans nosso tivesse lido A Queda para o Alto, do Anderson Rezer, que foi um adolescente transexual que enfrentou a FEBEM foi uma das piores instituições para crianças e adolescentes durante a ditadura, né? E ele enfrentava esse sistema extremamente opressor com poesia, né? E ele escreveu um livro que foi também um best-seller de vendas nos anos 80, né? Ou seja, essas pessoas têm direito a saber dessa história, e essas histórias estão sendo apagadas, né? A gente não sabe dessas referências, porque elas não estão nos nossos currículos, elas não estão nas nossas aulas, elas não estão nas bibliotecas, elas não estão nos museus, elas não estão na televisão, né? Saber que essas pessoas existiram é a política de memória, né? Porque a memória é um lugar de força, é um lugar de amparo, é encontrar forças e ferramentas para a gente poder existir, né? E nós, pessoas LGBTs, precisamos muito dos LGBTs que vieram antes da gente e dos que estão ao nosso lado. E para concluir, Lilian, acho que eu já falei bastante, eu queria fazer 2 convites. O primeiro é sobre um aulão, aí sai para meus alunos lá do Setor Leste. No sábado a gente vai fazer um aulão de ciências humanas pensando na pandemia, e eu vou falar um pouquinho sobre neofascismo e anti-intelectualismo, né? Quer dizer, como é que as políticas neofascistas se engajam a partir de uma aversão ao conhecimento científico e à intelectualidade. E o segundo convite é para os professores. No segundo semestre, o instituto que eu componho, que é o Instituto Cultura, Arte e Memória LGBT, vai oferecer um curso de memória LGBT para professores, pensando planos de aula, etc., um pouco inspirado na lei de ensino da cultura africana e afro-brasileira, porque essa lei tem um ponto muito importante, que é entender que não basta a gente falar da violência, da escravidão, a gente tem que trazer perspectivas positivas, né? Acho que na dimensão LGBT é a mesma coisa, não basta a gente falar sobre a violência, não basta a gente falar o que é identidade de gênero, a gente precisa construir memórias positivas da história LGBT, né? Então esse curso vai acontecer com esse foco, tá? E aí, acho que é isso, acho que a gente passa para as meninas agora e vamos vendo para onde o debate vai. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodolfo. Você falou sobre os problemas da angústia cotidiana, né? E realmente, a angústia na comunidade LGBT, você pode perguntar para qualquer psicólogo que atenda algum paciente que é homossexual, lésbica, transexual. A angústia é um dos sentimentos mais presentes, né? Porque entra em todos esses aspectos que você falou, Rodolfo, né? É a questão de será que eu vou ser descoberto? Será que já sabem? Será que? Será que? Isso é potencializador, inclusive, de outras. Vou falar patologias porque clinicamente é falado patologias, né? Por exemplo, a ansiedade, a depressão, e é muito importante também, já que você citou a psicologia, a gente pensar como que anda a saúde mental das pessoas LGBTs, né? E o que perpassa essa estrutura dessa saúde mental, né? Questões culturais, questões históricas, questões familiares, né? E é isso, não vou me prolongar muito não, porque o foco aqui são vocês. A Larissa, ela não conseguiu voltar, o molde dela ficou rebelde lá, criou vida própria, só que aí a Sofia vai tentar fazer um paralelo, assim, com a fala dela, com a fala da Larissa. É com você, Sofia. Oi, então, primeiro, me apresentar, eu me chamo Sofia, eu me formei no ensino médio ano passado, e eu fiz o meu primeiro e segundo ano no SEMEB, e não, eu tô um pouco nervosa, então eu vou tentar ir estruturando um pouco, assim, da minha fala e construindo isso. E diante disso tudo que o Rodolfo falou,
eu primeiro queria fazer um agradecimento, né? Porque é muito especial para mim estar aqui, porque o CEMEB foi um lugar que foi muito importante para minha construção enquanto indivíduo, tanto enquanto indivíduo de forma pessoal, quanto indivíduo de forma acadêmica e indivíduo político. Então, assim, as coisas que eu construí, as pessoas com quem eu estive, formaram muito esse ambiente que eu vou levando para a vida. E eu acho que um carinho especial ainda mais para o Rodolfo e para a Lilian, porque eles estiveram nessa minha trajetória, assim. Inclusive, o Rodolfo que me fez decidir, que foi essa influência para eu decidir o que curso que eu quero cursar. E, é, e, assim, e assim, teve coisas muito importantes que ao decorrer, que eu acho que é, eu tenho 17 anos, então a Larissa, que era quem ia falar aqui, é a minha namorada. E assim, a gente se conheceu no CEMEB. Essa construção que foi acontecendo dentro foi muito importante para a forma com que eu passei a ver as coisas, sabe? Eu lembro de que, sei lá, tipo, no primeiro ano, sabe, a gente só era muito amigas. E aí a gente, tipo, andava de mão dada na escola e tudo mais. E aí todo mundo falava, tipo, vocês são namoradas? Eu, não, claro que não. E, tipo, vem toda aquela história de que como você pode pensar tanto de forma acadêmica, quanto de forma muito experiencial, que um debate que eu vejo muito quando se fala sobre sexualidade, sobre gênero, ou até mesmo sobre como você consegue se identificar enquanto os seus aspectos humanos, sobre como perpassa isso do que eu vejo no outro, o que eu posso reproduzir, o que eu posso aceitar ou não. Então, assim, por mais que eu estivesse lá, que eu estivesse com ela o tempo todo, eu nunca parava este momento para poder falar assim, não, será que? Será que? Não, era tipo, óbvio que não. Como que poderia ser, sabe? Então, isso foi perpassando todos esses processos, sabe? A Lilian, por exemplo, foi alguém que acompanhou muito desde o comecinho, assim, que eu conheci ela assim que entrei no CEMEB. Então, ela acompanhou todos aqueles começos, assim. O Rodolfo foi quem me tirou da sala, assim, para tentar ir procurar a Lilian, alguém para poder me fazer ficar na escola, porque eu fui tirada da escola porque eu tava namorando uma menina. Então, o Rodolfo pegou e me levou, não, a gente vai falar com alguém, você pode ficar na escola, você tem que poder. A Lilian tava comigo nesse momento. E aí, assim, hoje em dia, a minha namorada foi ficar com a minha mãe na UTI, quando ela tava doente, sabe? Foi estar de acompanhante. Minha mãe chamou ela para passar o fim de semana aqui em casa. Então, assim, são momentos de que a gente, tipo, vai vendo como a vida vai escalando em lugares que a gente, tipo, quando a gente tá no meio, a gente nunca imagina. E aí, entre umas questões de que, por exemplo, estando na pandemia, muitas vezes, que nem o Rodolfo falou, a construção da vida de principalmente adolescentes, por ser o meu lugar, né, é colocado como muito fora do centro da família, porque é aquilo, se você, provavelmente, se você é uma pessoa negra, os seus pais, ou então alguém da sua família também será negro. Então, você encontra um mínimo espaço de identificação naquele ambiente onde você está. E quando você percebe que a sua diferença, entre aspas, né, não se encontra na sua família e a sua família é o próprio repulsor dela, ou muitas vezes os espaços que você vai encontrar para poder se sentir confortável vão ser bem longe da sua família, vão ser espaços onde você não vai conhecer ninguém, que quer dizer que ninguém vai conhecer a sua família para poder chegar e contar algo. Então, quando a gente fala ainda mais de uma pandemia, onde está todo mundo isolado em casa, eu conheço pessoas que estão isoladas com seus próprios agressores. Então, se tornam espaços muito importantes para a gente pensar o que acontece. E ainda mais quando se trata disso que o Rodolfo falou sobre muitas vezes, quando um adolescente sai do armário, a família entra. Eu lembro de que o CEMEB, para quem é, sei lá, do Centro-Leste, ou então não conhece e tal, ele divide o lote, assim, com o CIL. E aí eu lembro que eu fiquei sabendo que uma menina da minha igreja, que é filha da melhor amiga da minha mãe, estava fazendo CIL, no mesmo horário que eu saía da escola. E aí, toda vez que ela saia da escola, era aquela coisa de tipo, será que ela vai passar, vai ver alguma coisa, vai contar pra amiga da minha mãe, e aí que a amiga da minha mãe vai contar pra todo mundo da igreja, e aí, sabe? Era todo dia na hora da saída, esse coisa de tipo, será que sei lá, será que minha mãe vai ficar com vergonha? Será que vai ser um caos? O que vão falar da minha irmã? Ou, sabe? Tudo isso. Então, assim, todas essas dicotomias que é colocado na cabeça
de um adolescente que, por si só, a adolescência já é conturbada, né? E você ainda tem que repassar por momentos de tipo, o que é isso, o que é aquilo? É quem vai ser exposto, quem não vai estar sendo exposto. E aí a gente entra nisso de que eu não sei se a minha fala tá um pouco bagunçada, porque eu separei vários elementos e eu tô tentando trilhar eles. Isso entra em uma coisa que eu fui atrás para poder ler. Eu não acabei que não consegui terminar de ler o texto da Sedgwick, que é a epistemologia do armário, mas eu fui lendo sobre, e aí uma das coisas que eu reparei que eram muito importantes e que eu vejo também como muito importante é os opostos entre aquilo quando você sai do armário de uma forma macropolítica e quando você sai do armário de uma forma micropolítica, né? Porque a gente, quando fala dos movimentos e das lutas e das militâncias, geralmente é colocado, tipo, como algo que. E é, sim, muito importante você é, reivindicar o seu lugar, você mostrar quem você é e você colocar isso como reafirmação, né? Porque é importante você poder ter o seu lugar ali. Só que, ao mesmo tempo, num espaço micropolítico, muitas vezes acaba sendo o maior risco que você pode ter, é a decisão entre você estar à noite, você segurar a mão ou não. E não é por uma vergonha, assim, mas talvez por uma questão de segurança, sabe? E aí é o que eu sempre vejo falando, os militantes que eu acompanho, que falam assim, é muito importante você poder lutar pelos seus direitos, mas você precisa estar vivo para isso. Então, muitas vezes, esse espaço de você ter que decidir quantas vezes você vai sair do armário ou não, quando você conhece alguém, quando, por exemplo, um exemplo menor, esse fim de semana, a Larissa estava aqui e a gente foi no mercado. Quando a gente voltou, tinha um pessoal da igreja aqui que ia colocar uma música para tocar na frente de casa, para minha mãe ouvir e tudo mais. E quando a gente estava chegando, estava esse pessoal da igreja lá. E aquela decisão entre eu vou continuar segurando a mão dela, eu não vou continuar segurando a mão dela. E aí, quando você decide, você vai segurando, apertando muito, de tipo, ai meu Deus, agora tá todo mundo vendo. E é quantas vezes, tipo, você pode ter postado 1000 vezes no Instagram. As pessoas. Você sabe que aquela fofoquinha rola, porque o espaço da sexualidade, ele muitas vezes é esse armário de vidro que o Rodolfo falou, onde todo mundo vê, todo mundo cochicha, então é aquele espaço do poder que as pessoas sentem de saber uma coisa sobre uma outra pessoa que não é pública. Então, mesmo sabendo que tudo aquilo rola, ainda é uma coisa totalmente diferente quando você coloca isso exposto na frente de todo mundo. Então, quantas vezes você vai ter que sair do armário? E principalmente quando estavam nos processos de eleição, eu lembro muito de estar, sei lá, tipo, no Museu Nacional com a Larissa, e aí a gente tá só andando, assim, e aí passar pra ir pra frente do banheiro e saírem dois caras, e aí eles pegarem e falarem alto, tipo, um pro outro, assim, tipo, pra gente ouvir, falando assim, não, porque já já ele vai ser eleito e a gente vai poder bater nessas, sabe? E assim, é quando você, até mesmo em lugares públicos, em lugares que, sabe, o cidadão é para poder estar ocupando. E você perceber que há ameaça entre você poder estar segurando ou não, mesmo que não tenha ninguém conhecido, mas porque existem figuras de poder, figuras de influência, que exercem esse tipo de poder e exercem esse tipo de permissão de que se alguém tão poderoso pensa isso, eu posso também pensar e eu posso também agir sobre isso. Então, assim, essa diferença entre poder, entre ser tão importante esse espaço macropolítico de reafirmar e lutar pelaquilo, mas também ser tão perigoso espaço micropolítico de você poder estar se mostrando tantas vezes, é extremamente. É, 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 eu não tô achando a palavra, mas é muito confuso, porque ao mesmo tempo que você entende e você quer muito lutar por aquilo, eu, por exemplo, eu participo do Levante Popular da Juventude, que é uma organização de militantes da juventude. E a gente muitas vezes está estudando e buscando isso, e formas de reivindicar e se organizar politicamente. E ao mesmo tempo que você consegue entender o quão importante é isso, ainda assim você também entende o quão assustador é. Esses dias, eu não sei se vocês sabem, mas um militante do MST foi morto. Houve até uma comoção, assim. Ele era LGBT e ele era muito conhecido por lutar sobre isso e pelo movimento de terras, do Sem Terras, né? E aí ele foi queimado dentro do carro, se eu não me engano. Então, assim, gerou uma grande comoção e sobre como, inclusive, os espaços onde você, quer dizer,
majoritariamente os espaços onde você é colocado em voga por lutar pelas coisas que você reivindica, isso coloca em risco não só você, mas também a sua família. Então, eu acho que é muito importante quando a gente passa a refletir sobre isso, sobre o que é você se posicionar politicamente, o que você se posicionar para todo mundo e o que é você se posicionar para quem está perto. Eu acho que é muito massa a gente poder estar construindo isso e pensando sobre isso, porque esses espaços, eles são criados não só pelas pessoas que reivindicam, não só pelas pessoas LGBTs, mas também pelas pessoas que estão ao redor, pelas pessoas hétero cis. E ainda mais porque, no meu caso, por exemplo, se você me olha na rua, eu não sou uma pessoa que geralmente vai estar dentro do padrão, que vai poder olhar e falar assim, nossa, essa pessoa com certeza é LGBT. Então eu ainda tenho ah, esqueci o nome da palavra. Mas se, tipo, eu quiser me esconder, eu consigo. Mas tem pessoas que não conseguem se esconder. Se uma travesti passa na rua e ela vê que tem perigo, ela não tem essa opção de, tipo, eu vou soltar a mão e pronto. E a gente precisa construir para que esses espaços, tanto pessoas não precisem se esconder, mas que as pessoas que não têm como se esconder, que não têm essa passividade. Eita, não lembro a palavra. Passabilidade. Passabilidade. Muito obrigada, Rodolfo. Que não tem essa passabilidade, possam ter a segurança para poder simplesmente só viver. Essa Eu ideia acho de se passar por heterossexual, né? Para uma isso. passabilidade. Né? A passabilidade de você poder se passar por heterossexual, por cisgênero. Inclusive, tem uma série que. Ai, meu Deus, como que é o nome daquela série? Que, inclusive, o Elliot Page faz, que é sobre uma casa lá em. Ai, meu Deus, como que é o nome? Tentando lembrar, da Netflix. Ela é um livro que ele se tornou série muito tempo atrás, e aí fizeram uma nova série, meio que repaginando a série. E ficou muito famoso. E aí. Da São Francisco, né? Contos de São Isso! Francisco. Né? Isso mesmo. Alguma coisa de São Francisco. Tipo isso, Contos de São Francisco. Algo assim mesmo. Bom, e aí tem até um momento na série que tem um casal que os dois. Não. Ah, tá. Que é uma mulher e. Não, meu Deus, não lembro. Eu acho que era um homem cis e um homem transgênero, se eu não me engano. Não, e uma mulher transgênero. Acho que era isso. Era um homem cis e uma mulher transgênero, se eu não me engano. E aí, antes, eles tinham toda essa questão da luta pela militância e tudo mais. E aí, em um momento, eles estão indo numa padaria, e aí uma mãe com o filho, tal, interagem com eles, e aí eles percebem que eles não perceberam que eles eram um casal LGBT. E eles se passaram totalmente por um casal hétero. E aí tem essa conversa entre eles de tipo, caraca, a gente tem essa passabilidade. E, caraca, como assim? Eles não estão vendo o que a gente tá tentando mostrar. E aí, de quão tem essa coisa de, tipo, ao mesmo tempo que traz uma segurança e onde, tipo, não estão duvidando do que eu sou, também não estão duvidando porque não estão vendo o que eu sou de verdade. Então, essas conversas, assim, acho que são muito interessantes da gente estar buscando e a gente entender que, tipo, uma mulher transgênero não tem que necessariamente parecer com uma mulher cisgênero. E de que isso não precisa ser um problema. Para ela ser uma mulher, ela não precisa estar com o cabelão, ter peitos ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, é muito importante que a gente possa voltar umas duas casinhas atrás e poder estar construindo esse espaço de buscar o que a gente é e qual o espaço que a gente vai construir para as pessoas que estão ao redor, para os novos adolescentes, para as novas crianças que estão vindo, para as pessoas que já estão na luta há muito tempo, e a gente ir buscando como é a melhor forma de construir isso. E é isso, eu acho. Nossa, que fala maravilhosa. Eu acrescentaria que não é voltar umas duas casinhas atrás, né? Eu acho que é voltar um quarteirão inteiro, porque não é mole não, mulher. Então, pessoal, nós vamos abrir agora para debate, então eu vou estar abrindo o chat
E aí, eu vou pedir que vocês participem de duas formas, ou levantando a mão para participar pelo microfone, ou que vocês possam digitar mesmo pelo chat. Abrir aqui, e para quem não preencheu o formulário, a gente saber quantas pessoas do Centro-Leste, quantas eram do Elefante, preencha aí, por favor. E é isso. Podem iniciar. Letícia foi a primeira a levantar a mão. Pode participar, Letícia. Quando eu entrei, eu não consegui participar da oficina de cama porque eu tenho auxílio. Aí eu entrei assim, eu peguei embalo 10 minutos depois e eu fiquei muito relacionando, assim, que realmente, querendo ou não, a gente tem um pouquinho das histórias dos judeus, porque se a gente não conta, a gente fica, mas eu tenho que me identificar, eu tenho que lutar pelo que eu sou, tenho que me diferenciar das outras pessoas para conseguir os meus direitos. E se a gente se identifica, a gente tem risco de morrer na rua, assim, qualquer momento. E eu acho que quando ele diz sobre referências, nas nossas referências sobre LGBT, a gente tem uma vasta quantidade. A gente tem a Pablo Vittar, a gente tem o Paulo. Não temos mais Paulo Gustavo. São coisas que abalam muito a gente, porque o Paulo Gustavo, ele era um comediante, querendo ou não, e tinha uma família, tinha conseguido transformar a vida dele, a história, em comédia, e acho que isso é a maior arte possível, a arte mais nobre, porque a gente fala, nossa, comediante não dá dinheiro, mas comediante é uma pessoa que conta todas essas histórias, que te faz rir, que tá lá para animar seu dia, independente se o dia seja péssimo ou horrível, querendo ou não. E são coisas assim, como a morte dele, que abala a nossa sociedade e deixa a gente, como, querendo ou não, deprimido, sem muitas referências. Porque as poucas referências que a gente tem, ou é um amigo nosso que está lutando constantemente pela sobrevivência dele, sendo travesti ou não, ou é uma nossa amiga que tem a possibilidade de ser morto na rua e a gente fica com esse medo, porque isso pode acontecer. E o Paulo Gustavo, ele criou uma família. Eu acho que o mais importante, ele deixou herdeiros para falar, querendo as pessoas que não lembram ou não sabem quem ele é, deixar essa memória, esse eu consegui lutar por tudo aquilo que foi julgado, que foi duvidoso. E temos casos como o Lucas, meu bebê, que quando a gente falou que ele é gay, que ele é bi, falaram, nossa, mas você é bi mesmo? Porque não acho que você seja bi, ou nossa, mas você é mesmo? Eu acho que você está se enganando aí. É muito essa possibilidade, esse querer opinar sobre a nossa sexualidade, querer duvidar, querer nos fazer duvidar sobre a nossa própria identidade. E eu acho que é importante, muito importante as nossas referências, porque fazem a gente ver, caramba, velho, conseguir fazer uma família, conseguir ficar famoso e conseguir aparecer na TV, criar filmes, criar sequências, ficar rico, tudo sendo LGBT, e isso é uma referência enorme. E é muito legal. Um dia desses, na verdade, eu acho que ontem, eu tava vendo um comediante, o nome dele é Júnior Chicó, e querendo ou não, a gente a gente avançou algumas casinhas, mas também a gente tem um pouquinho de medo. Ele tava andando, contando, acho que uma história que ele tava com o ficante dele, andando assim, de mãos dadas na rua, aí eles andavam um pouquinho, deram um beijo e ficavam olhando assim, aí andava outro pouquinho com as mãos dadas, aí dava outro beijo assim, aí ele ficava, nossa, gente, que isso? A gente consegue fazer isso sem medo nenhum, olha, eu tô andando na rua, gente, chocada, eu não sabia que podia fazer isso, a gente tá vivo até agora, meu Deus, a gente não deveria ter esse medo de andar assim, porque querendo ou não, a gente não é muito diferente do que as outras pessoas. A gente só é atraído pelo mesmo sexo, ou tem
é atraído por todos os. Na verdade, eu acho que é gênero. Ai, é complicado. Eu tenho um pouquinho medo porque eu ainda não. Eu me confundo às vezes, então, se me falarem que eu tô falando alguma merda, vocês me falam. Aí a gente não tem muita dúvida. Tipo, a gente só se atrai por pessoas diferentes, ou pessoas com o mesmo gênero que a gente. E não é muita diferença. Não é muita diferença na convivência. É como. Eu acho ridículo as pessoas que, quando uma amiga se assume gay para os outros héteros, falam: ah, tá tudo bem, mas só não dá acima de mim. E ele fica tipo. Tipo, a gente tem 2 anos de amizade, amigo. Eu dei em cima de você em algum momento? Não, então pode ficar tranquilo, entendeu? Que ser gay não significa que eu vou sair pegando todo mundo. São esses tipos de comentários ridículos que a gente tem que passar. E eu acho que isso abala a gente, mas querendo ou não, é tipo. Ai, o ponto é que as referências são muito importantes e os héteros, eles têm esse mundo inteiro, mas eles não sabem se eles têm o mundo inteiro, porque, querendo ou não, tem alguns que estão no armário permanentemente e a gente não sabe se um do Jorge Mateus ou é uma pessoa que não se assumiu e conta a história só de um lado da vida dele, porque essa também tem muitas coisas das redes sociais que você consegue filtrar tudo que você consegue ver, mas a pessoa que está postando ela também filtra. Não, eu só quero contar tal coisa. Sertanejo é, nossa, bem estranhas as histórias, né? Mas a gente releva. Então é isso, eu queria falar sobre as referências que são importantes na nossa vida, das LGBTs, e são, nossa, Paulo Star para mim foi uma pessoa maravilhosa. Eu acho que todo mundo vai amar ele, vai ter ele no coração a partir de hoje. E os seus filmes, a sua fama, que são totalmente inspiradores para nós que estamos nessa sociedade. É isso. Rodolfo, Sofia, querem comentar ou quer ouvir o próximo comentário e comentar tudo junto? Não, acho que todo mundo pode falar e a gente encerra, porque já está chegando próximo Tá da bom. hora, né? Tá bom. Letícia, obrigada pela participação. O Leonardo Porfírio. Prof, pode falar. Salve, salve, Rodolfo. Saudade? Tem que voltar para casa, rapaz. Essa casa é o elefante. Lilian, parabéns pelo trabalho, tá tudo muito bacana. Rodolfo, quero abordar com você, eu acho que foi o tópico 5 que você falou, quando você falava da construção da memória LGBT, não era isso? E aí, assim, eu quando estava em sala de aula trabalhando com geopolítica, ainda mais falando de Guerra Fria, e começava lá desde a Segunda Guerra Mundial, eu trabalhava com vários personagens, né? Uma história com vários personagens. Mas tem um, para mim, que eu acho assim, um cara renegado ao longo da história, né? Nunca teve a envergadura devida, reconhecida na história, que foi o Alan Turing, né? Um grande matemático que, na verdade, ele foi um dos grandes responsáveis da vitória aliada na Segunda Guerra e foi um cara que muitos defendem que ele criou a base matemática para a construção do computador, né? Esse que nós usamos agora para nos comunicar. E aí eu sempre abordei isso, sempre sugeri o filme Jogo da Imitação, né? Que fala desse processo aí do Alan Turing na Segunda Guerra Mundial e o desmembramento depois. Então, acho importante tentar construir com os alunos, vamos dar nome, né? Essa memória LGBT para não ficar só naquela coisa da violência e tudo mais, que infelizmente a história de Alan Turing também vai ter isso. Mas o que você sugeriria, o que você acha que deve ser colocado na hora da gente abordar esses personagens, né, do nosso conteúdo didático, da nossa história, da nossa cinematografia, que a gente pode abordar esse conceito histórico?
Sou eu, Lilian, ou vai falar mais alguém? Não tem mais ninguém com a mão levantada, nem inscrição no chat. A Maria Lourdes tinha ligado o microfone, eu desliguei só para não dar microfonia na fala do Leonardo. Você quer falar, Maria? Pedir desculpa, porque em parte eu nem tenho culpa. Eu estava lá no YouTube e lá não estava acontecendo. Transferido para cá, eu só soube agora. Então, a partir de agora, eu vou tentar participar, porque aí eu não sei o que foi posto antes, né? Tranquilo, Maria. De qualquer forma, a gravação vai estar no YouTube depois. Então, mas eu queria, desde o primeiro momento que foi passado para a gente, que seria às 10 horas lá, mas beleza. Sim. Dá parabéns aí por todo o grupo, eu estou olhando aqui, só carinha linda, maravilhosa, e a partir daí eu vou participar, né? Eu gostaria de ouvir os alunos, né? Porque, em geral, os alunos, eles gostam de ouvir muito, mas a gente quer também ouvi-los, nem que seja uma palavra, uma ideia, uma frase, um abraço. Então, é isso. Não tem mais inscrição, Rodolfo, você pode falar, e se tiver alguma coisa eu te sinalizo. Tá, não, queria, já passou do nosso horário, mas queria, agradecer a fala de todo mundo, a fala da Letícia, do Leonardo, porque acho que pensar em política de memória é um pouco evidenciar tudo isso, assim, né, quer dizer, mais uma vez se inspirar na nossa lei de ensino da história da África e dos afro-brasileiros, assim, né, a gente precisa ir além daquela, que é uma aula que eu já dei várias vezes, né, o que é identidade de gênero, o que é sexualidade, né, quem tem o seu lugar, mas é importante a gente pensar em lugares positivos, né, em referências positivas, né, isso que o Leonardo falou é muito importante, porque ao longo da história a gente apagou todas essas pessoas, ou apagou parte da história delas, né, uma coisa muito fundamental que eu fico sempre pensando no Alan Turing é que, né, quando o jogo da imitação é um pouco isso, né? Ele faz os códigos ali, ele é chamado de pai da computação, porque ele vai ali fazendo esses códigos de decifrar, e, enfim, toda essa coisa matemática que vai dar origem à computação. E essa, curiosamente, é uma das formas de linguagem comuns às pessoas LGBTs, a linguagem cifrada. Quer dizer, as pessoas LGBTs ao longo da história, no mundo ocidental, conseguem se comunicar sem que outras pessoas saibam que elas estão se comunicando. Elas compartilham um conjunto de signos, de palavras, de referências, né, onde elas conseguem se identificar mesmo num espaço coletivo, né. Então, veja que interessante, né, uma sociedade que gera essa necessidade de você se esconder e que gera uma possibilidade de linguagem. Eu acho que talvez para o Alan Turing, claro, isso é uma reflexão filosófica, né, mas para o Alan Turing talvez passe por aí também, né, a capacidade de se comunicar de forma cifrada. E eu acho que é um pouco isso, assim, né, mostrar um pouco essa história e as consequências dela, né, o Alan Turing, ele foi, se eu não me engano, ele foi obrigado à castração química, né, ele teve que tomar uma série de medicamentos para que ele não pudesse exercer mais a sexualidade dele, né, e essas histórias, elas têm que estar projetadas, né, em especial a nossa história no Brasil também, né, existe uma série de pessoas que fizeram história, que morreram, estão morrendo, e que a gente não sabe, né, como esses exemplos que eu comentei, que eu acho da Cassandra Rios, da Herbert Daniel, foi o cara que fundou o Partido Verde, por exemplo, né? O Herbert Daniel foi um importante militante da causa ambiental, um importante militante pela redemocratização, e que a gente não sabe mais quem é, né? Está dando eco, acho que de repente tem muita gente com o microfone ligado, não estou entendendo a sua fala. Rodolfo, Oi. Eu não sei se foi só aqui comigo, mas cortou quase todo o final da sua fala aí. Ah, tá. Voltou agora? Tá dando para escutar? Tá dando para escutar sim, pode falar. Continua dando eco. Ixi, deixa eu ver porque não tinha. Pra mim tá tranquilo aqui. Não sei se é só no meu, né? Mas. Que aí às vezes a internet fica melhor. Tá dando para escutar? Tem alguém com o microfone aberto, hein? Bom, vou tentar retomar. O que eu estava tentando dizer é um pouco isso, né? A gente evidenciar essas histórias, né? Existe uma série de personalidades na história nacional e na história do mundo que eram LGBTs e a gente finge que não sabe, ou a gente não sabe mesmo, né? Várias pessoas que, inclusive, construíram Brasília, né? Várias pessoas que estiveram
esqueci o nome de uma pessoa importante daqui da cidade. Mas, enfim, né, retomar essas histórias, né. O Anderson Hesser, para mim, por exemplo, é uma outra pessoa trans que foi um best-seller, todo mundo lia, e hoje a gente não sabe mais quem é. Então, esse apagamento da história que a gente precisa evidenciar, e evidenciar que está evidenciando, né? Quer dizer, evidenciar que há uma dimensão política, não apagar essas histórias, né? Porque imagina para quantos alunos LGBTs interessados em matemática, interessados em computação, saber que o pai de tudo isso era uma pessoa LGBT, né? E que ela possa ver essa referência como uma referência possível, né? Que o mundo das exatas, o mundo da engenharia também é para elas, né? Então, acho que é um pouco por aí, assim, né? Que a gente procure, e que não é muito difícil de fazer, não dá muito trabalho, não vai gastar o tempo da nossa aula, é simples de fazer e dá para fazer, né? Deu para escutar agora? Deu. Algumas pessoas falaram que está travando, mas para mim ficou tranquilo aqui. Eu não sei se é a conexão. Por exemplo, a Sofia acabou de cair da reunião. A conexão hoje não está tão bacana para nós, né? Rodolfo, eu só tenho muito a agradecer. Sofia também estende meus agradecimentos para a Larissa, né, que não pôde estar aqui com a gente por causa dessa conexão. E a todos os estudantes que estiveram com a gente, professores, o chat estava fechado aqui, mas lá no formulário tinha um espacinho para escrever também, e eu só elogios, Rodolfo. Muito boa sua fala, ótimo ver minha ex-estudante Sofia, excelentes falas, gostei bastante da conversa, e por aí vai. Só elogios mesmo. Aí teve o pedido, né, para deixar o chat aberto durante o evento, mas como o próprio Rodolfo disse, né, a gente ficou, eu, no caso, não vou falar pelos outros, eu fiquei traumatizada pelo ataque homofóbico que aconteceu ano passado, então eu quis me precaver e precaver os nossos convidados de todas as formas, né, porque é pai a gente organizar um evento e os nossos convidados serem expostos a tanta violência. Não é humano, não é justo, não é a nossa pegada. Enfim, mas deu certo, fico aliviada, até descanso um pouquinho. E é isso. Brigadão, Rodolfo, brigadão, Sofia, brigadão a todos os professores, professoras e estudantes que estavam aqui com a gente. Deixa eu só falar uma coisinha, Lilian, antes de despedir. Sim, Sofia. Eu queria agradecer, e também a quem falou depois também. E eu também queria falar para quem está aqui, tanto os alunos quanto professores, que essa busca por referências é muito importante e que é muito bom quando esse estímulo a leituras que estão fora do padrão, assim. Quando teve essa roda de conversa, quando começou esse projeto lá que o Rodolfo citou, e sobre a pergunta de qual foi a sua primeira referência e tal, eu voltei a um livro que eu li há muito tempo atrás, que foi um dos primeiros livros que eu li, e que eu lembro que eu pedi esse livro pro meu pai, só que eu não sabia que a personagem principal, a história, na verdade, era sobre isso, dela sair do armário ou não e tal. E aí eu lembro que quando eu lia tipo, meio escondido, tipo, ai meu Deus, se alguém descobrir, e aí tinha toda aquela meio culpa, assim, sabe? E aí, de como leituras, assim, são tão importantes para você ver referências, tanto em questões, tantos livros que sejam emocionais e que seja essa principal trajetória, quanto sejam sobre qualquer outra coisa, sabe? Porque eu vejo muito essa narrativa, tem a Arya Rita, se eu não me engano, ela é uma, como que é o nome? Enfim, ela faz estudos de músicas medievais. E aí, ela é uma travesti. E vira e mexe, as pessoas vão buscar sobre isso, sobre as questões de gênero dela. E ela sempre faz. Olha, gente, o meu público, o meu conteúdo na internet não é sobre isso, é sobre a música e sobre os meus estudos. E aí, eu acho que é muito importante a gente também trazer essas referências, que nem o Rodolfo falou sobre o Alan Turing, que é de que não seja necessariamente como o gênero e a sexualidade seja a primeira pauta, mas só que existem pessoas LGBTs que estão fazendo mil outras coisas da vida e que tá tudo bem. Então eu acho que é muito massa a gente estar buscando ler sobre isso, buscando conhecer pessoas. Isso.
Sério? Que máximo! Não sabia disso. Muito legal. Pois é, e assim, eu acho que é muito importante a gente estar buscando conhecer isso, buscando conhecer mais pessoas, buscando ler livros e ter essas referências no nosso dia a dia. E eu sou muito grata pelo CEMEB por ter me dado essas referências e por estar estimulando isso, por ter me convidado para estar aqui. E é isso, muitíssimo obrigada aos alunos, muitíssimo obrigada especialmente para a Lili e para o Rodolfo, e é isso. Até a próxima. Muito obrigada. Rodolfo, quer falar mais alguma coisa? Ixi, travou. Ele travou, congelou. Então, pessoal, enquanto o Rodolfo Eu não volta, queria. às 14 horas, um segundinho, Luiz, se não esqueço, às 14 horas a gente vai ter outro evento fantástico, que é Narrativa Decoloniais para uma Educação Antirracista, porque tanta gente que está participando, tanta gente massa, com a professora Adriana Pereira, que é especialista em gestão de políticas públicas, gênero e raça. Então, não percam às 14 horas. Quem não fez a inscrição, faça. Tá lá no nosso site, tudo isso a gente já falou a semana toda. Tá bom? Pode falar, Luiz. Ô, gente, bom dia. Eu achei a palestra pouco tempo, né? Tem que ser mais tempo, porque tem muita originalidade, né? E a gente fica aqui, assim, olhando e esperando o momento. Mas eu achei legal essa discussão, é muito boa. Você buscar essa libertação, né? Porque, gente, o mundo, nós, na escola, principalmente, nós temos uma mania mesmo, eu acho que o cientista, né, tem essa coisa de colocar, de achar que existe uma natureza humana, entende? Existe uma natureza humana e que ser é buscar essa natureza humana. Ser é ser determinado, né? Ser é ser determinado. E hoje, essa discussão, ela vem lá do século XIX, gente. Ela não começa agora, tá bom? Ela tem uma originalidade. Agora, para isso, a gente tem que voltar. A gente tem que voltar. A gente não tem que ir para frente, a gente tem que voltar. É aquilo que o Rodolfo colocou, a questão de voltar às memórias, né? Voltar às coisas mesmo. É isso que nós estamos falando. Nós temos que voltar. E nós estamos indo para um caminho, não de volta, mas a gente está indo adiante. E a escola, gente, faz isso sem dó e sem piedade. E nós, professores, também fazemos isso. Que é um caminho totalmente fora de contexto, né? Então, não existe, gente, não existe natureza humana, tá bom? Não existe natureza humana. Eu não sei como é que vocês entendem essa questão, mas não existe natureza humana, né? O mundo, essa questão do mundo normatizado, isso não existe. Nós temos que abrir mão, não é que abrir mão, né? Mas é impossível. O ser é nada. Entendeu? O ser é nada. Essa grande discussão, eu também faço parte, Rodolfo, trabalhei com ele aí durante muito tempo. Nós, né, Rodolfo? Eu, negão, né? Eu sei o que é isso, Leonardo, músico, né? Também. Então, a gente acha sempre que as pessoas têm essa noção de esquecer das determinações. Entende? Então, a gente está sempre buscando ser inteligente. Por que ser inteligente? Eu já sou ser. Eu não preciso de inteligência. Certo? Eu não sou. Então, na medida que nós vamos naturalizando para frente, nós vamos perdendo a nossa essência. E a gente se aliena na impessoalidade, no mundo das ocupações, e a gente vai perdendo a nossa essência de ser. Mas tem gente que não perde a sua essência de ser, que briga por ela, né? É o caso de vocês aí, Sofia, Rodolfo, a Maria, né? O Luiz, né? Lília, que está aí lutando, Letícia. Então, assim, nós não podemos perder o Leonardo, né?
Não podemos perder essa essência nossa, nosso modo de ser, né? Então, porque nosso modo de ser é o que é mais importante, né? Nós não precisamos, porque a naturalização é apenas um modo de ser, ela não é a única possibilidade de ser, né? O problema é que é colocado como sendo a única possibilidade de ser. Você tem que ir para a escola, porque lá na escola, porque não sei o quê, porque não sei o quê, você vai conseguir seu emprego, e a partir daí você vai constituir família, entendendo? Não sei o quê, e aí, né? E aí você tem um sofrimento psíquico e uma sociedade que vive no desespero, né? Que é a nossa. Então, é muito importante essa questão, esse mundo, né? Essa questão da estrutura do ser, né? Eu não tenho natureza, tá bom? Eu não tenho natureza nenhuma. Eu sou um ser desnaturalizado. Para mim está muito claro isso, para mim. Eu sou um ser totalmente desnaturalizado. Mas eu me encontro, eu sei quem eu sou, né? Então essa discussão é muito boa e eu gostaria que o Rodolfo falasse alguma coisa sobre isso também, até para fechar o assunto. Quer dizer, fechar o assunto é impossível, né? Porque nós somos abertos, né? Para abrir o assunto. Segura essa discussão existencial, fenomenológica, Rodolfo. Bora, Rodolfo, você foi provocado, não fica só sorrindo agora. Oxi. Não, acho que o Luiz ele abre um espaço para a gente pensar que é muito além, assim, né? Porque é isso, quando a gente pensa todos esses determinantes, né? Para onde a gente vai, assim, o determinante de classe, o determinante de sexualidade, de gênero, de país, de região, de cor, né? Para onde a gente, o que a gente consegue fazer com tudo isso, assim, né? E aí, eu sempre, eu costumo dizer para os meninos que a aula de sociologia, às vezes, é muito depressiva, né? Porque a gente vai revelando como o mundo é um espaço muito violento e desigual e injusto, etc. Mas, no final das contas, eu acho que a gente, enquanto educador e professor, precisa voltar ao existencialismo, né, sartriano, e dizer, bom, o que eu faço do que foi feito de mim, né? Eu sou essa pessoa, cada um de nós é uma, né? Eu estou aqui, sou brasileiro, não tenho vacina, eu não sou de um país subdesenvolvido, né? Eu sou da periferia ou não, sou negro ou branco, eu sou um monte de coisa, e aí? Né? O que a gente faz? Né? O que faz do que o mundo fez da gente, né? Porque, no final das contas, acho que sim, cabe um espaço de ação, né? Um espaço de agir no mundo, um espaço de ir para frente, um espaço de... Ele tem que existir, né? Porque a compreensão de todos esses determinantes é importante, por isso que a gente dá essas aulas, né? Mas é como, no final das contas, como um jogo de xadrez, né? Eu sei qual peça eu sou. E, às vezes, o peão pode derrubar o rei, né? Por que não? Acho que é um pouco isso, assim, né? Acho que eu também me apego ao existencialismo para poder viver, né? Porque senão fica muito difícil. É isso, ó, contornou bem, Rodolfo, tô brincando. Foi ótima a sua colocação, Luiz, também. Você sabe que eu sou existencial fenomenológica também, né? Então eu adoro suas discussões. Se eu tivesse tempo, eu participaria das suas aulas como estudante mesmo. Também acho pouco tempo, Bibiana, 2 horas. Obrigado. Então, na próxima, eu vou pagar um cachê maior para o Rodolfo e para a Sofia estar aqui. É porque o cachê só deu para ser 1 hora mesmo. Mas muito obrigada a todos e a todas que estiveram aqui conosco, tá bom? E até às 2 horas. Gente, tchau. Muito obrigado. Tchau, pessoal.